ao exercer essa carreira política, ele não teve grande sucesso, né? Porque ele não tinha ações beneficentes, ele não se importava com o outro, ele não tinha compaixão. Então, o que acontece? É uma narrativa assim totalmente pessimista. E aí ele fala: eu não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, né? Então assim, trata-se de uma narrativa pessimista, não é isso? Eu vou falar também a respeito de algumas características dessa obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Primeiro, o narrador é em primeira pessoa, como nós já falamos anteriormente. Ele tem o monopólio, né, do protagonismo, né? Ele é um morto sem ilusões, né? Inicialmente isso parece até assim óbvio, né? Fala assim, depois que morreu ele não tem nada a perder mais. Mas acontece que isso se torna uma situação fantástica e também não confiável, né? Pensa só, quem já morreu e voltou para contar sua história, né? Então, olha só, e ele mostra toda essa sequência de fatos da sua vida como acontecimentos fracassados, né? E apresenta também que Brás Cubas, ele era egocêntrico, ele era prepotente, voluntarioso, insensível, volúvel, inconsequente, exibicionista. Então, ao contar esses fatos durante o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai distorcendo os fatos. Porque ele fala, eu sou confiável, mas aí depois você vai percebendo ao longo da narrativa que ele não é confiável, tá certo? Brás Cubas era o símbolo da classe dominante brasileira, né? E mostra um realismo fotográfico da época. Você consegue perceber elementos daquela época, né? Como que era a sociedade naquela época, como que eram as pessoas, como que eram as relações entre essas pessoas, né? E eu já falei anteriormente, é uma obra que vai entrar dentro do psicológico, né, do personagem, né? Tem uma teoria psicanalítica e é interessante que Machado de Assis faz referência, né, aos conhecimentos do pai da psicanálise, que é Sigmund Freud. Um segundo livro que eu vou conversar com vocês é o livro Quincas Borba, né? Quincas Borba também tem como protagonista Pedro Rubião, personagem principal. Ele era um professor primário e que se tornou enfermeiro e amigo do milionário Quincas Borba. Quincas Borba, amigo de Brás Cubas, né, do primeiro livro que eu falei para vocês, né? Então, assim, com a morte de Quincas Borba, Rubião, ele vai herdar todos os bens, não é, do Quincas Borba. Ele vai herdar escravos, imóveis, investimentos, uma fortuna, né? E ele vai receber também um cão, né? Porque o falecido acreditava o seguinte, que esse cão, ele deu o mesmo nome dele, né? Então, Quincas Borba tem um cão que chama Quincas Borba. E ele acreditou que ao dar esse nome para o cachorro dele, quando ele morresse, esse animal de estimação, esse nome, Quincas Borba, sobreviveria, né, através do cachorro, né? E junto, Rubião e o cão, né, depois que ele recebeu toda aquela herança, eles mudam para Barbacena, interior de Minas Gerais, para a corte, né? E eles viajam de trem naquele tempo, né? Os trajetos eram feitos de trem, né? E conhece um casal chamado Sofia e Cristiano de Almeida e Palha, né? Esse casal era um casal de gente interesseira, né? E que vai começar a aproveitar da ingenuidade do Rubião, do Pedro Rubião, né? Então, olha só, Rubião, ele se muda depois lá para casa em Botafogo, né? E fica mais próximo desse casal, né? E esse casal passa a ajudar, né? Passa a ajudar ele a entrar no círculo de amizades, né? E Rubião acaba se apaixonando por Sofia, né? E a Sofia
né? Ela não... O Rubião percebe que a Sofia não está interessada, né? E eles começam a tirar proveito, começam a buscar, assim, fazer com que Rubião tivesse alguns traços de demência, né? E aí, o que esse casal induz Rubião a fazer, né? Ele vai perdendo o patrimônio, né? Ele vai começando, assim, a gastar tudo que ele tem, né? Então, olha só, e aí Rubião tem alguns momentos de demência, né? Ele acredita que é imperador francês, ele consegue fugir do hospício com o cão, e eles recebem abrigo, e acaba que Rubião também, insano, né, enlouquece, morre no final, né? Mas assim, eu gostaria muito que vocês assistissem ou lessem o livro, né? Eu tô fazendo um resumo, assim, bem rapidinho, né? Quais são as características aí da obra Quincas Borba, né? Um narrador em terceira pessoa, né? Que tem como centro o personagem de Rubião, né? O tema central é o seguinte, de que o homem transforma em objeto o outro homem. Ele coisifica, né? A partir desse domínio, né? Que a gente observa que Rubião foi dominado pelo casal, né? E também trata também a respeito da ruína de Rubião, né? Que ele teve uma ruína econômica, moral, física. Isso se reporta às características que vocês já devem ter estudado de Charles Darwin, né? Que é a seleção natural da espécie, né? Rubião era fraco. Rubião não conseguiu sobreviver. Ele não conseguiu ter sucesso, ele não conseguiu ter destaque naquela sociedade. Porque apenas os fortes, os poderosos é que sobrevivem dentro dessa sociedade. E, por fim, nós vamos tratar a respeito da obra muito polêmica, que é a obra Dom Casmurro. Nossa, muito polêmica mesmo. Dessa obra escrita de Machado de Assis, foi produzido um filme, né, que se chama Dom, né? Amizade, Paixão e Crime. E foi produzida também uma minissérie também chamada Capitu, né? Então, são duas produções que eu conheço, duas produções cinematográficas, né? Então, aí o que acontece, né? Contando para vocês um pouquinho da história, eu vou tentar ser mais breve, né? Porque é sempre ruim contar a história, né? O Bento era o Bento, ou Bentinho, né? O personagem que ele se dispõe a narrar histórias da sua própria vida, né? Então, ele era um homem de 60 anos quando ele narra, né? Supostamente aí. Ele diz que teria muito que contar. No entanto, desde logo fica evidente que seu interesse pela própria biografia tem um foco bastante dirigido, né? Ele vai ter o foco, né, de contar a história da sua vida no seu relacionamento com a jovem chamada Capitu. Ela era vizinha, né? E viria a ser o grande amor da sua vida. Capitu é uma personagem fascinante, né? Por quê? Porque ela possui uma extraordinária poder de sedução, um extraordinário poder de sedução. No livro descreve, né, que ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Era capaz de atrair como a ressaca do mar. Então, assim, era bem interessante isso, né? Essa é a descrição que Bentinho ou Bento faz de Capitu, né? Se é dissimulada, olha, não acredita nela, não é isso? Né? Então, tá bom. Então, ele começa lá contando a respeito da infância dele, né? E ele faz alguns marcos temporais aí durante a narrativa, interesse do autor, né? Ele vai falar da adolescência, dos seus relacionamentos amorosos, da idade adulta. E aí, na idade adulta, é marcada por uma suposta traição da amada, né? Então, Bento, ele era rico também, outro personagem rico, né? Vivia sob proteção da sua mãe, né?
Tinha um irmão que se chamava Cosme, uma prima chamada Justina, um agregado chamado José Dias. E é na casa dos velhos viúvos que Bento cresce, né? Depois da perda do seu filho, né, a Dona Glória, jurou que o filho, que o Dom Casmurro, o Bentinho, né, ele seria padre, né? E aí ela manda, né, o filho pro seminário. E no seminário que ele conhece um grande amigo, né, o Escobar, né? Eles se tornam grandes amigos. E aí, juntos, eles conseguem convencer os pais de tirá-los do seminário, né? Eles não queriam seguir esse destino de ser padre, né? E aí o Bento vai se formar em direito, né? E se casa com Capitu e se torna amiga também de Sancha, que é a esposa do Escobar, né? E eles vivem, né, todos lá num relacionamento. E o Bento e a Capitu, eles tiveram um filho chamado Ezequiel, né? E só que acontece uma fatalidade. O Escobar, que é amigo do Bentinho, ele morre, né? E durante o velório, o Bento acaba suspeitando do comportamento da esposa da Capitu, né? E a partir desse momento ele começa a juntar suspeitas, né? Ele começa a perceber alguns indícios, né? E aí ele olha para o filho dele, Ezequiel, e vê nele que ele tem algumas semelhanças físicas com o amigo Escobar, sabe? E aí que começa todo o problema, né? Então, assim, e eles se separam, né? E aí surge a velhice, né, de Bento. Depois acaba que, não vou contar mais o que é, né? Mas, assim, Dom Casmurro, ele mesmo se intitula isso, porque ele passa a viver sozinho, isolado das pessoas, né? Só vivendo dos seus pensamentos, né? E aí ele é teimoso também, né? Aí é uma característica que põe à prova tudo isso. Eu não vou dizer para vocês que Capitu traiu ou não traiu, né? Porque eu acho que essa não é bem a questão, né? Mas vou deixar vocês descobrirem, né? Ele vê essas provas, mas ele era teimoso. E não se esqueçam, a história é contada em primeira pessoa, através de um narrador personagem. Quando um romance é narrado em primeira pessoa, né, a verdade é de quem fala, né? Pode ser que existam outras verdades, né? E Bentinho também, ele é um representante da elite nacional, né? Fez direito, estudou, né? Tinha condições de viver, né? Enquanto que Capitu, ela tinha uma condição socioeconômica inferior. E daí nós podemos observar, né, que o livro vai ser construído através dessa ambiguidade, né, dessa possibilidade. Existiu traição? Não. Há estudiosos que viram indícios, outros que não. Mas é o que eu penso. Eu penso que você tem que ler esse livro para você descobrir, tá bom? E no mais é isso. Foi muito bom aqui compartilhar com vocês essas 3 belíssimas obras da literatura brasileira, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.